Bíblia como é que nós devemos servir ao Senhor, vamos aprender no Salmo 100. Abra comigo. Salmo, livro no Antigo Testamento, Salmos. Mais ou menos o meio da Bíblia. Se a sua Bíblia é aquelas de estudo, aí não é no meio, mas se é uma Bíblia só Bíblia, é o meio. Salmo 100. Como devemos servir a Deus? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então. Diz assim, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Amém? Esse salmo nos fala acerca de um dos mandamentos de como nós, povo de Deus, precisamos servir a Deus. E a tônica do Salmo 100 é que nós precisamos servir a Deus com alegria, irmãos. Com alegria. Servir a Deus com alegria é um mandamento. É uma imposição, é uma exigência de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim, ó, eu me revelo a você, você quer me servir? Mas tem uma condição. Qual é? Que você me sirva com alegria. Deus não se agrada de nós quando nós estamos servindo a Ele com um coração pesado, de tristeza. Porque o povo de Deus não é um povo triste. Não pode ser um povo triste. Tem que ser um povo alegre. Amém? Então, esse salmo, a tônica é essa. Nos ensina que servir a Deus é com alegria. Ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O que é júbilo? Júbilo é festa. Temos que celebrar a Deus com festa. Por isso que quando nós olhamos para o povo eleito do Senhor, o povo de Israel, nós vemos que o povo de Deus era um povo muito festeiro. Sabe que, por exemplo, festa de casamento dos judeus, era assim, a festa durava 7 dias. Eram 7 dias de festa, de bodas de casamento. Pensa, o pai da noiva bancando 7 dias de festa. Haja boi para fazer churrasco, né? Haja vinho para a festa de tantos dias. As famílias, quanto mais condição tinha, mais dias faziam as festas. Mas a festa padrão era uma festa de 7 dias. A lua de mel durava quanto tempo? Quem quer saber? Quer saber? Vai que você quer fazer uma lua de mel um dia e pega o padrão da Bíblia, né? A lua de mel durava 1 ano, irmãos. Que lua de mel sensacional. Né? Já pensou você fazendo, você que é solteiro, casando com a lua de mel de 1 ano? 1 ano assim de boa. Só pé na areia, água fresca, de coco e sombra. Que delícia, hein? Pensa você fazendo bodas de prata, 25 anos de casado, e você fazendo uma lua de mel de 1 ano. Era o povo de Deus. Fora isso, eles tinham várias festas que eles deviam celebrar por ordem de Deus. Festa das cabanas, para lembrar o tempo em que eles viveram em tendas, peregrinando no deserto. Festa das colheitas, para que eles celebrassem a Deus pelos frutos da terra. Festa de Páscoa, para que eles lembrassem a celebração da libertação do Egito e a passagem do Mar Vermelho. Enfim, eles tinham várias festas. Festas das luas novas. Eles tinham as festas da celebração de bodas, o cinquentenário, que significava o ano do perdão, da libertação. Enfim, era um povo de festa. Por quê? Porque quando o povo de Deus celebra quem? Celebra o nome do Senhor. Toda vez que você se alegra, você se lembra de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Não é verdade? Quando você celebra um Deus do mundo, um Deus pagão, um ídolo. Ou você celebra a sua própria carne e você faz festa pela sua própria capacidade, porque eu sou bom, glórias a mim, honras ao meu nome. É assim? Não é. Toda vez que o povo de Deus celebra quem? O próprio Deus. Então,
celebrar, servir a Deus alegremente é um dever nosso. É uma exigência de Deus em relação ao seu povo. Deus ensinou o povo dele a ser um povo de muitas celebrações. E nós precisamos aprender isso. Porque ninguém merece, irmãos, seguir a Jesus carregando cruz como um grande fardo, um grande peso. Não é assim que nós servimos a Deus. Servir a Deus não pode ser uma obrigação para nós a ser cumprida, de tal modo que isso enfade a qualquer um de nós. Deus não exige, não impõe, como alguém que comanda uma marionete, que nós o servamos. Quando nós decidimos seguir a Deus, servir a Jesus, isso partiu de um convencimento do Espírito Santo ao nosso coração. Sim ou não? Alguém aqui te obrigou, a partir do momento que você entrou na igreja, colocar assim uma lança atrás de você e ficar te cutucando, você vai aceitar Jesus, a partir de hoje você vira crente. Foi assim? Não, isso é espontâneo. Nós nos alistamos, nós desejamos, nós quisemos, não é? E isso partiu de uma espontaneidade. Ou seja, Deus quer que isso seja assim. Nós precisamos servir a Deus dentro dessa espontaneidade, né? Dentro dessa voluntariedade, dessa alegria em fazer parte desse povo. Então, tudo aquilo que se levanta para nos entristecer, para nos fazer coração pesado, nos preocupar, de repente, para nos abater até, se levanta às vezes passa um vento forte, às vezes uma situação difícil que você está enfrentando, e isso, muitas vezes, te desestabiliza, né, faz o barco balançar. Nada disso pode impedir que você continue sendo um alegre servo de Deus espontâneo, porque isso alegra o coração de Deus. Isso faz com que Deus olhe para nós e Deus perceba o quê? Que as circunstâncias exteriores não influenciam no nosso relacionamento com Ele. Que as coisas externas não atrapalham aquela confiança, aquela alegria, aquela esperança que nós temos de saber que, independente daquilo que nós estejamos passando, maior é o nosso Deus para nos dar vitória, né, em relação àquela dificuldade, àquela circunstância. Amém? Diga assim, maior é o meu Deus. Então, olha o versículo 2, vamos ler novamente. É uma ordenança, olha. Sirvam a Deus como? Com alegria. E apresentai-vos a Ele com cântico. Por isso, irmãos, que o Evangelho não é aquela religião de pesar. Por isso que a gente não se martiriza. Nem sequer quando nós celebramos a ceia. Olha, quando nós vamos celebrar a ceia, por exemplo, nós não ficamos aqui lembrando o martírio de Jesus com sofrimento, chorando, né? Lamentando. Que foi, irmão? É que eu estou lembrando, Jesus foi crucificado. Não é assim. Nós não servimos a Deus assim, né? Ninguém vem aqui à igreja como um local de silêncio total, porque aqui é o lugar de você introverter, como algumas religiões e você buscar Deus lá no teu interior. Não, a gente vem na igreja e a gente canta, a gente bate palma, a gente faz barulho, amém? Nós nos alegramos. Tem instrumento na igreja, sempre teve o rei Davi, quando assumiu o reinado, estabeleceu o culto a Deus com instrumento, todas as formas. E o povo de Deus celebra a esse Deus grande, celebra esse Deus poderoso, e é assim que tem que ser, irmãos. Ao entrar das portas para dentro, na casa do Senhor, nós temos que colocar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor merece toda a celebração, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, para sempre, eternamente. Amém? Olha como Davi manda servirmos a Deus com louvores. Salmo 150. Achou? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos ressonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Amém? Nós temos que celebrar a Deus
pastor, mas eu estou vivendo uma situação muito difícil. Mas é aí que você tem que louvar, meu irmão, porque é louvando a Deus que você atrai a atenção de Deus para aquilo que está dentro do teu coração, que não pode ser o problema maior do que o seu Deus, tem que ser o seu Deus maior do que o problema, o seu Deus maior do que a enfermidade, o seu Deus maior do que a briga, o seu Deus maior do que o desemprego, o seu Deus maior que o problema financeiro. O Deus que você serve é maior do que todas essas coisas. Portanto, quando você se apresenta diante dele, a ordem de Deus ao nosso coração, e é o que você sente, é a seguinte: vamos celebrar ao Senhor, vamos nos alegrar na sua presença, porque é do alto que vem o socorro para aqueles que creem na terra. Amém? Todos os instrumentos, Deus falou assim, que devem louvar a Ele. Louvem com dança, louvem com instrumentos de corda, louvem com saltério, louvem com harpa, louvem com adufes, louvem a Ele com símbolos ressonantes, louvem com flautas, louvem ao Senhor. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Saber que o servir a Deus é uma constante. Não tem como eu recuar, não tem como eu voltar atrás, não. Eu tenho que me entregar à presença do Senhor, deixar o Espírito Santo produzir esse fruto de alegria no meu coração em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos ver então aqui duas dicas, dois conselhos da Bíblia para nós mantermos esse desejo ardente de servir ao Senhor com alegria. Vamos ver o que a Bíblia nos orienta. Lamentações 3:21 diz assim, Lamentações 3:21 diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você quer servir a Deus com alegria o tempo todo, quem deseja o tempo todo estar alegre diante do Senhor, traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe por quê, irmão? Porque dias difíceis você vai ter até o fim da vida. Até o fim da vida. Dias difíceis todo mundo passa. Não é exclusividade de ninguém. Nem pobre, nem rico, nem nenhuma nacionalidade. Não é. Depende da posição, do poder que a pessoa tem, da sabedoria. Dias difíceis todo mundo passa. Todo mundo tem. E aí é nesse momento que a nossa alma tende a não querer se alegrar. Nesse momento que a nossa alma, que é alma que eu digo emoções do coração, é nesse momento que nós normalmente não encontramos razão. Se a pessoa se fecha, fica acuada, fica mais calada, reflexiva, pensa mais, não é assim? E isso faz parte, isso é normal, isso é do homem. O homem não é anjo e o homem não é Deus. Isso faz parte. Agora, uma coisa é você passar por um momento assim, outra coisa é você permanecer nesse momento. Porque tem gente que faz de um copo de água tempestade. Tem gente que aumenta um problema pequeno e faz disso um negócio gigante, e se afunda nisso. E aí não encontra motivo de ser alegre mais. Está errado, porque Deus quer que nós sejamos alegres. Deus nos fez alegre. Deus fez tudo com alegria. Salmo 19 diz que toda a criação louva o Senhor. O vento que uiva louva o Senhor, o passarinho que pia louva o Senhor. Tudo louva a Deus. A flor que nasce, e eu estava na minha mãe outro dia, ela pegou umas rosas, brotinho assim, aí depois abriu, ficou tão bonito. Aquilo está louvando a Deus, porque é criação dele. Nós precisamos louvar o Senhor. A pessoa não pode, independente do que ela está passando, ela não pode se permitir ficar enfurnada naquilo ali e não sair daquele problema, não tirar a mente daquela situação. Então o que a gente tem que fazer? Trazer à memória o que nos dá esperança. Para, irmão, de ficar alimentando o problema no teu coração. Ficar remoendo, ficar alimentando aquilo, ficar alimentando, ficar dando condição do mal, ficar lançando seta na tua mente, para você ficar achando que está tudo acabado, que está tudo destruído. Salvo o luto. Né? A pessoa passa um luto, uma pessoa muito próxima da família, muitas vezes é compreensível que ela fique dias, que a saudade bata no coração dela, né? Embora hoje as coisas estão tão estranhas, que é capaz de, às vezes, a pessoa passar um luto e na outra semana já está alegre de novo. Com outra pessoa, inclusive. Não é verdade? Mas a gente não pode ficar alimentando o problema. Você está entendendo? Tudo que o inimigo quer para fazer com que você continue triste é que a sua mente fique bitolada naquilo que aconteceu. Às vezes você, de repente, errou, tropeçou em alguma coisa, e o mal quer o quê? Quer que você fique prostrado naquilo. Não quer que você se levante. Não quer que você aprenda, que você vença,
que você se fortaleça naquilo. O mal quer que você continue prostrado naquele problema. Então, o que ele faz? Ele fica minando a sua mente para que você fique com a mente no problema. O que nós temos que fazer? Trazer à memória o que nos dá esperança. O que nos dá esperança? A certeza de que o nosso Jesus é vivo. Amém? A certeza de que Deus tem dias melhores para nós. Isso nos dá esperança. A certeza de que o Senhor é fiel à palavra e que a Bíblia vai se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Trazer à memória o que nos dá esperança. Olha o que o salmista falou no Salmo 42. Só para a gente não sair muito do Salmo aqui. 42, versículo 5. Salmo 42, 5. Quem encontrou? Amém? Olha o que ele diz. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por quê, irmãos? Leia comigo. Porque ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. O que Davi está fazendo aqui? Exatamente cumprindo o que está em Lamentações 3:21. Ô, minha alma, percebendo a alma dele angustiada, triste. Mas por que eu estou assim? Não, eu não vou ficar assim. Eu vou me alegrar. Eu vou confiar em Deus. Por quê? Porque eu ainda vou louvar o seu nome. Quer dizer, esse problema não vai me destruir. Essa dificuldade não vai me dominar. Eu vou me levantar, porque certamente a vitória de Deus vai chegar na minha vida. Eu vou louvar o nome do Senhor. Amém? Eu vou me alegrar na presença do meu Deus e do meu Salvador. Amém? Olha o que ele diz no versículo 11. Só para não ficar dúvida. É a mesma coisa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Leia comigo essa parte, vai lá. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Amém? Amém? O que você deve fazer o dia que você tiver um dia mau, um dia difícil? Fique se trancar no quarto e chorar? Chorar na cama que é lugar quente? Pôr o travesseiro assim, colocar aquele pijama, uma barra de chocolate, uma bacia de pipoca, pôr um filme triste e começar a chorar na frente da televisão? Não. Você deve se colocar na presença do teu Deus. Orar ao Senhor. Falar, meu Deus, eu estou aqui nessa condição abatido, como Davi reconhecia, mas eu estou aqui dizendo que eu confio no Senhor. A resposta vai vir do Senhor. A providência vai vir do Senhor. É do alto que vem o nosso socorro. Amém, irmãos? Então, não fica prostrado. Põe na sua cabeça a esperança das promessas de Deus na sua vida, porque Ele vai te honrar. Amém? Diga assim, Deus há de me honrar. Glória a Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer, para não ficarmos prostrados no dia da dificuldade, é aprender que a nossa confiança não pode estar nas coisas dessa vida. Não pode. Quem quer viver uma vida alegre na presença do Senhor, quem quer viver uma vida alegre? Porque você pode ser uma pessoa feliz em todo o tempo, mesmo quando você está passando um momento de dificuldade, que você está aprendendo com a palavra a alcançar a vitória naquilo que você está vivendo. Mas como é que você passa esse momento? Triste? Se o povo de Deus é um povo alegre? Não. Você passa aprendendo a, o tempo todo, ser feliz. Então, a gente tem que aprender que a nossa confiança não pode estar nos bens materiais. Nada dessa terra pode ser a razão da nossa confiança, da nossa esperança. Quando isso acontece, quando a pessoa se engana e ela coloca a esperança, a confiança dela em qualquer bem material, uma hora ela vai se frustrar. Porque tudo perece e tudo passa. Tudo. A pessoa que tem o coração no dinheiro, ela vai uma hora perceber que aquilo não traz alegria. A pessoa que coloca o coração no carro, na casa, nas possibilidades, ela vai perceber que aquilo não traz alegria. Então há muita gente que está hoje angustiada e triste, e achando que está vivendo um grande problema, porque bate o carro, porque o salário não compra aquilo que ela quer. Mas a esperança dessa pessoa está onde? Está nas coisas dessa vida. A esperança dela está nos bens materiais. E tudo isso perece. Salmo 43, versículo 3 e 4, diz assim: Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Levem-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Onde que o salmista está dizendo aqui que ele vai se alegrar? No altar do Senhor.
Na presença de Deus. É nos bens materiais? Olha quem está falando aqui é o rei. Ele está falando, eu vou me alegrar nos meus tesouros, nas minhas carruagens, nos meus servos e servas, na beleza do palácio onde eu moro, na grandeza do templo. Não! Ele está falando, Senhor, a minha alegria é no teu altar. A minha alegria, Senhor, é na tua presença. Irmãos, por mais que pareça utópico isso, uma coisa que não encaixa no mundo de hoje, essa é a palavra mais verdadeira que você pode viver. Porque as pessoas lutam, e deve ser assim, você deve trabalhar para melhorar a tua condição de vida, mas o seu coração não pode estar em nada disso. Esse é o segredo. Essa é a diferença de quem é feliz e quem não é. Não é o tanto que ela tem, é onde está o coração dela. É onde está a causa da alegria dessa pessoa. Tem gente que tem dinheiro. Fala para o irmão assim, ó, muito dinheiro, irmão, muito. Tem gente que tem grana. Gente, irmãos, tem gente que tem dinheiro que não sabe com que gastar. Porque tem tudo e ainda continua tendo muito dinheiro. Mas já tem tudo, mas tem dinheiro e é infeliz. Tem tudo e é infeliz. Por quê? Porque a felicidade não está nas coisas dessa vida. A alegria verdadeira, ela está em quem conhece a Jesus. É uma musiquinha infantil, mas é uma verdade. Nunca cantou aquela musiquinha? A alegria está no coração de quem... Viu que você sabe? A verdadeira paz só tem aquele. Amém? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Quem já conhece a Jesus na igreja? Amém? Esse é o canal da verdadeira alegria. Irmãos, essa é a razão da pessoa realmente ser feliz. Porque quem tem Jesus e não tem muito, se alegra porque tem Jesus e com aquilo que o Senhor tem provido na sua vida. Quem tem muito e não tem Jesus, não encontra razão para ser feliz. Amém? Tudo isso é enganoso. Lá no Novo Testamento, eu vou pedir para você ir lá em 1 Timóteo, para a gente encerrar, é bem lá no Novo Testamento, lá na frente. Depois que você chegar passar os evangelhos, aí vem as cartas. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Capítulo 6, versículo 10. Olha o que a Bíblia ensina sobre amor ao dinheiro, as riquezas dessa vida. 1 Timóteo 6,10. Eu aconselho todos os irmãos trazerem caderno na igreja e caneta. Todos. Traga caderno para você aprender na palavra. Anotando, a sua mente vai guardar melhor e você vai estudar a Bíblia depois. Amém? 1 Timóteo 6,10. Lá na frente. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Olha o que diz. Porque o amor ao dinheiro é o que, irmãos? Leia comigo. É a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentam com muitas dores. Percebe como a Bíblia é clara? Percebe? O amor ao dinheiro. O problema é ter dinheiro, irmãos? Não, eu quero que você tenha muito, em nome de Jesus, que Deus te dê riquezas e bens, que o Senhor te acrescente e te prospere. Aliás, quem está frequentando essa igreja está aprendendo a prosperar, está aprendendo a crescer, está caminhando para receber de Deus muitas vitórias nessa área. Mas Deus não dá enquanto o seu coração é apegado nisso. Por que tem gente que quer, mas nunca tem? Deseja, mas nunca alcança. Porque o coração dela está apegado nisso. Deus sabe que se der para ela um pouquinho a mais, ela já faz aqui, ó. Já olha as pessoas assim com desdém, já diminui as pessoas, né? Ela acha que a gravata dela é muito bonita, que nem a do pastor assim. Aí ela já acha que ela tá com a bola toda. Tem gente que pisa nas pessoas se tiver um pouquinho mais de autoridade, por exemplo, ou de bens materiais. Né? Tem gente que se encostar o carro num lugar um pouquinho melhor, já acha que os outros têm obrigação de ficar assim, o carro. Está entendendo? O nosso coração não pode estar nessas coisas. Para Deus se alegrar em te abençoar, seu coração não pode estar no dinheiro e tudo que o dinheiro compra. Por quê? Porque é a raiz de todos os males. E aqueles que se apegam a ele, muitos se desviam da fé. Está aqui na Bíblia, nós lemos. Se desviaram da fé e se transpassam com muitas dores. Traz muito sofrimento esse tipo de coisa. Então a gente tem que ser rico do quê? Versículo 17, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam o quê?
altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela usufruirmos. Amém? Coloque o coração e a esperança em Deus, que abundantemente te dá todas as coisas para você delas usufruir. Deus quer te dar em abundância, irmão. Toma posse disso em nome de Jesus. E não coloque o coração em nada dessas coisas. Porque tudo se perde, tudo passa, né? E o nosso coração em Deus é a razão da verdadeira alegria. Por isso que você vê gente na igreja, que os anos passam e ela continua na igreja. Você olha para a pessoa e ela continua alegre, ela continua se alegrando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E ela nunca desfalece. Por quê? Pode conversar com essa pessoa meia hora que você vai descobrir uma coisa, que o coração dela está em Deus. E ela encontrou nos altares do Senhor motivo para ser feliz para o resto da vida. Amém? E a alegria se completa onde? Na eternidade. Então, Deus quer que nós tenhamos aqui, na terra, uma fagulha, um exemplo daquilo que nós vamos viver na eternidade, que é uma vida de alegria e abundância, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé para nós orarmos.